se apoiam neste princípio. Mas com o seu panópticon, Bentham não pensava de maneira específica na prisão. O seu modelo podia ser utilizado, e o foi, para qualquer estrutura da nova sociedade. A polícia, invenção francesa que fascinou logo todos os governos europeus, é a irmã gêmea é o gêmeo do panópticon. E aí, isso está numa entrevista, a prisão vista por um filósofo francês, publicado no L'Européen, em 3 de abril de 75. Bom, então, isto é a parte até aqui que eu escrevi. A parte que faltava agora, e que eu vou só esboçar antes de ler a minha homenagem a Foucault, era retomar os leitores de Bentham e mostrar que durante 30 anos, eu esqueci-me de dar as datas em que Bentham nasce e morre, e isso é importante, porque tem uma longa vida. Então estamos no século XVIII, século XIX, acho que ele morre em 1832. Alguém pode verificar, já que vocês têm Twitter, já que vocês têm, como é que chama, o WhatsApp, tem, como é que chama, quando nasce e quando morre Bentham, please. É o Google. Então, já que eu não utilizo esses aparelhos, mas vocês são a minha salvação. Enquanto 832. 32. E nasce? 6 de junho de 32. Nasce quando? 48. Ok. Então, já são perguntas? Não, já são os pedidos. Tá bem. Fizeram um e-mail. Porque e-mail tem, evidentemente, adoro internet. Então, internet é comigo, e pesquisa na internet é comigo. Tudo isto aqui foi tirado. Há uma coisa, descubro sites que mais ninguém conhece. Sei como, não sou hacker, mas estou quase virando hacker. Roubo texto de qualquer lugar, mas o sítio, dou os nomes, dou as páginas. Então, é roubo permitido, autorizado. Então, Bentham, durante 30 anos, ele luta para ser autorizado ou para ser ajudado economicamente a criar a sua prisão modelo. Há uma coisa, o projeto de Bentham, isso é bom que se saiba, e o Foucault, não Foucault, mas os editores, quando põem as notas de rodapé, o projeto não foi de Bentham. A ideia do irmão dele, Samuel Bentham, que era belíssimo, mulherengo, sucesso imenso com as mulheres, e que casou com uma mulher de fibra, uma mulher que também sabia fazer uma série de coisas além de filhos, tá? E foi na Rússia, ele era engenheiro naval, numa fábrica quer dizer, num porto para construir navios. Os operários eram campesinos russos sem nenhuma know-how, não eram operários especializados, tiveram que importar mão de obra da Inglaterra, e mesmo assim não havia disciplina, perdiam-se com tudo, e ele elaborou, o Samuel Bentham elaborou um projeto para tornar as coisas mais viáveis numa fábrica. Não era para uma prisão, não era para nada disso, tornar mais eficiente o trabalho dos operários. E o Jeremy Bentham, e há toda uma série de... A viagem que ele faz, passando pela França, que a relação com a França vai ser muito intensa, ele vai visitar o irmão, e o Jeremy Bentham fica fascinado e vê que isso que é uma ideia fantástica e que ela pode ser aplicada a uma série de coisas, escolas, instituições pobres, etc. Então não há absolutamente nenhum plano diabólico das prisões e de torturar ninguém, não há nada disso. Quer dizer, não tem nada a ver com um sistema totalitário, não tem absolutamente, é uma coisa completamente outra. Então vale a pena realmente hoje retomar as cartas que ele vai escrevendo a partir da Rússia para o pai e para todos os amigos, e expondo o projeto do panóptico. Mas durante 30 anos ele não consegue financiamento para criar nenhum panóptico, e ele, frustrado com a ajuda que ele achava que ele ia receber do Ministério, etc, e depois não recebeu, desiludido, ele que não era
um liberal, nem um radical, nem nada disso, era um conservador politicamente. A única coisa que ele, em relação ao common law em inglês, ele achava que o common law era um desastre e que tinha que ser totalmente reformulado e tínhamos que ter, as leis tinham que ser codificadas. Então ele era absolutamente contra o common law. Então ele foi, nesse sentido, ele foi extremamente radical. Então, e ele, decepcionado, isso já em pleno século XIX, então nos anos 1820, 18, 20, ele, frustrado, ele torna-se um crítico total do governo, entra num partido radical e ele aí, quando ele faz, então, ele propõe o seu código constitucional, que é absolutamente, aliás, ele faz constituições para a Grécia, para Portugal, para a América Latina, e ele tem todo, então, um trabalho constitucional que é absolutamente e ele torna-se então um utilitarista radical e é realmente um grande, e esse Bentham está sendo descoberto e que dizem que afinal Foucault entendeu esse lado radical do Bentham. Mas eu não vou, então apenas eu posso dar todos os autores que estão fazendo isso. É absolutamente fascinante e uma tentativa de ir contra os grandes especialistas de Bentham, quando leram Foucault, criticaram Foucault e disseram que Foucault não entendeu nada de Bentham, Foucault destruiu Bentham. E hoje é exatamente o contrário. Há um vai e vem entre franceses e ingleses e uma redescoberta. Então, a minha homenagem a Foucault, agora sim, esta é a homenagem e não ao que... Mas, embora eu acho que tendo retomado a questão do panóptico da maneira como eu retomei e mostrando essa rede, eu espero que eu consegui abrir uma brecha numa leitura que valeu a pena. Então, vou ler o primeiro texto e depois o segundo. O problema dos refugiados, é o título do texto, está no volume 3, é um texto de 1979, parece que foi escrito hoje. O problema dos refugiados é já um presságio da grande migração do século XXI. Gostaram? Bom, então, a pergunta que lhe fazem é, isso foi uma entrevista no Japão, os japoneses praticamente não deram cartaz a essa entrevista, não deram publicidade nenhuma, isso não interessou a eles. Mas quem está entrevistando ele pergunta qual é a origem do problema dos refugiados vietnamitas. Então, estamos em 79, que eram os boat people, ninguém se lembra mais deles. O Vietnã, diz Foucault, nunca deixou de ser ocupado durante um século por potências militares, tais como a França, o Japão, os Estados Unidos. E hoje, o ex-Vietnã do Sul está ocupado pelo ex-Vietnã do Norte. É claro, essa ocupação do Sul pelo Norte difere daquelas que tinham precedido, mas não podemos esquecer que o poder que está no poder no Vietnã do Sul pertence ao Vietnã do Norte. Durante essa série de ocupações, durante um século, antagonismos excessivos foram produzidos no seio da população, houve um número considerável de colaboradores com o ocupante e podemos classificar nessa categoria os mercadores, os comerciantes que faziam negócios com os colonos ou os funcionários regionais que trabalhavam sob a ocupação. Por causa desses antagonismos históricos, uma parte da população foi acusada, foi chamada cúmplice, colaboradora, e foi deixada de lado. O Estado, diz Foucault, não deve exercer o direito incondicional de vida e de morte, enquanto na medida em que o seu povo não pode exercer um direito de vida e de morte tanto sobre o seu povo como sobre o povo de qualquer outro país. Recusar ao Estado esse direito de vida e morte significava se opor aos bombardeios do Vietnã pelos Estados Unidos. E hoje isso significa ajudar os refugiados.
Aí perguntam sobre o Camboja, se chama a diferença entre o Camboja. Vocês todos sabem o que aconteceu no Camboja. Espero que ainda se lembram que foi praticamente um massacre geral. O que aconteceu no Camboja é completamente insólito na história moderna. O governo massacrou o seu povo numa escala até hoje que nunca foi atingida. E o resto da população que sobreviveu, é claro, foi salva, mas encontra-se sob a dominação de um exército que usa de um poder destrutivo e violento. A situação é, portanto, diferente da situação do Vietnã. O que é, ao contrário, importante é que nos movimentos solidários que se organizam em toda a parte do mundo em favor dos refugiados da Ásia, do Sudeste, não se leva em conta a diferença das situações históricas e políticas. Isso não quer dizer que podemos permanecer indiferentes às análises históricas e políticas do problema dos refugiados, mas que é necessário fazer algo urgentemente, que é salvar pessoas em perigo. Ora, neste momento, 40 mil vietnamitas derivam ao largo, são por isso que chamam os boat people, a população dos barcos, derivam ao largo, pensem na Grécia e pensem na Síria. É por isso que eu estou lendo este texto, está bem? Então, por mais horror que eu tenho ao mundo árabe muçulmano, espero que estou me resgatando dessa forma. Não sei. Enfim, 40 mil, não sei, mas pelo menos estou fazendo uma tentativa. Então, 40 mil vietnamitas derivam ao largo da Indochina, a França sempre fala de Indochina, ou então, Foucault, em vez de dizer Vietnã, disse Indochina, vem os hábitos. Ou então, acabam não atingindo as ilhas, e isso, já chegando lá, mortos. 40 mil cambojanos foram recusados pela Tailândia e estão em perigo de morte. Pelo menos 20 mil homens estão cotejando a morte dia após dia. Nenhuma discussão sobre o equilíbrio geral dos países do mundo ou nenhum argumento sobre as dificuldades políticas e económicas que acompanham a ajuda aos refugiados pode justificar que Estados abandonem esses seres humanos às portas da morte. Em 1938 e 1939, judeus fugiram da Alemanha e da Europa Central, mas como ninguém os acolheu, alguns morreram. 40 anos passaram depois disso e podemos de novo enviar para a morte 100 mil pessoas. Aí vem outras pergunta e vem então a pergunta. O problema dos refugiados é a pergunta. Se colocou várias vezes no passado. Mas se há um novo aspecto histórico no Vietnã, que aspecto novo é esse para você? Está perguntando o entrevistador. Foucault responde. No século XX, houve muitas vezes genocídios e persecuções étnicas. Eu penso que, num futuro próximo, esses problemas e esses fenómenos vão se manifestar de novo sob outras formas. Porque, primeiro, nestes últimos anos, o número de Estados ditatoriais aumenta mais do que se reduz. Já que a expressão política é impossível no seu país e que eles não têm a força necessária de resistir, os homens reprimidos pela ditadura vão escolher escapar ao inferno. Em segundo lugar, nas antigas colônias, criaram-se Estados respeitando tais quais as fronteiras tais como elas foram da época colonial. De tal modo que etnias, línguas e religiões se misturaram. Esse fenômeno criou tensões graves. Nesses países, antagonismo no seio da população correm o risco de explorar e de levar ao deslocamento maciço da população e como é que chama? A ruína do aparelho do Estado. Em terceiro lugar, as potências económicas desenvolvidas,
que precisavam de mão de obra do terceiro mundo, pensei na Alemanha hoje, e dos países em via de desenvolvimento, chamaram os imigrantes de Portugal, da Algéria ou da África. Mas hoje, os países que já não precisam de mão de obra, em razão da evolução tecnológica, buscam reenviar os seus imigrantes para os seus respectivos países. Todos estes problemas levam a migrações de população, implicando centenas de milhares e milhões de pessoas. E as migrações de populações tornam-se necessariamente dolorosas e trágicas. E só podem se acompanhar de mortes e de assassinatos. Eu creio que o que se ocorre agora no Vietnã não seja apenas uma sequela do passado, mas que constitui um presságio do futuro. Então, bravo Foucault, como ele viu exatamente o que está acontecendo. Segundo texto, um texto sobre o Islã, intitulado Une poudrière appelée Islam. Poudrière é uma que vai explodir, em italiano é polveriera. Como é que é? Um barril de pólvora chamado Islã. Belíssimo. Muito obrigado. Um barril de pólvora chamado Islã. Teherã, 11 de fevereiro de 1979. A revolução aconteceu no Irã. Essa frase, diz Foucault, eu tive a impressão de a ler nos jornais de amanhã e nos futuros livros de história. É verdade que nessa série de acontecimentos estranhos que marcaram os 12 últimos meses da política iraniana, isso foi em 13 de fevereiro de 1979, essa entrevista, uma figura conhecida finalmente aparece. Essa longa sequência de festas e de lutos, esses milhões de homens nas ruas invocando Allah, os molás nos cemitérios clamando a revolta e a reza, esses sermões distribuídos em cassetes e esse velho homem que cada dia atravessa uma rua na periferia de Paris para se ajoelhar em direção à Meca, tudo isso era difícil para nós chamar disso revolução. Hoje, nós nos sentimos num mundo mais familiar. Houve as barricadas, houve reservas, um conjunto de armas que foram roubadas. E um conselho reunido às pressas deixou aos ministros apenas o tempo de dar a sua demissão. Está falando do que aconteceu no Irã. Não vou ler tudo, mas vou dizer, vou para o final. Bom, hoje chegamos lá, numa situação que não aconteceu. A revolução entre aspas, mostrou por instantes alguns dos seus tratos familiares, mas as coisas são ainda muito ambíguas. Não era isso que eu queria ler. Bom, ok. Uma escolha decisiva para esse movimento que conseguiu um resultado infinitamente raro no século XX. Um povo, isso não é exatamente o que está acontecendo na Síria e no Iraque. Um povo sem armas, está falando do Irã, um povo sem armas, ponham armas e vai estar no mesmo, tá? Um povo sem armas que se levanta todo e derruba com as suas mãos um regime todo poderoso, mas sua importância histórica ela não está ligada necessariamente à conformidade com o modelo revolucionário reconhecido. Ele vai ter esse reconhecimento devido à possibilidade que ele terá de afetar os dados políticos do Médio Oriente, e, portanto, o equilíbrio estratégico mundial. A singularidade do que aconteceu no Irã é o que constitui também a sua força,
pode, em seguida, se expandir. É com efeito, essa que é a frase que eu vou praticamente terminar, é com efeito, como movimento islâmico, que ele pode incendiar toda a região. Derrubar os regimes os mais instáveis e inquietar os mais sólidos. O Islã, que não é apenas uma religião, mas um modo de vida, uma pertença a uma história e uma civilização, corre o risco de se tornar um barril de pólvora gigantesco, na escala de centenas de milhões de homens. Desde ontem, todo Estado muçulmano pode ser revolucionado de dentro a partir de suas tradições seculares. E, de facto, temos que reconhecer que a reivindicação dos justos direitos do povo palestino, faço só um parênteses, Foucault nunca apoiou a OLP, ele apoiava, diferentemente de Deleuze, ele defendia Israel. A OLP não era para Foucault. Edouard Said e os palestinos não perdoam isso a Foucault. Foucault não era pró-palestino. Então, a reivindicação dos justos direitos do povo palestino não conseguiu levantar os povos árabes. Mas o que ocorreria se essa causa, a causa palestina, receberia o dinamismo do movimento islâmico, muito mais forte que uma referência marxista-leninista ou maoísta. Por sua vez, que vigor receberia o movimento religioso de Khomeini se ele se propusesse a liberação da Palestina como objetivo? O Rio Jordão já não corre mais tão longe do Irã. Muito obrigada.